Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 50525555. Nesta edição de Gente que Fala, o advogado Dr. Estácio Ayrton. Prazer tê-lo aqui, Dr. Estácio. Olá, Zancopé. Eu quem agradeço sempre essa visita, ótima. E também a cumprimentar todos aqui da bancada, nossos colegas, e estar à disposição sua e de seus ouvintes. Também conosco o advogado Sérgio Jafé. Prazer tê-lo aqui, Jafé. Prazer, é sempre um prazer estar aqui de volta, um programa que leva instrução, informação e sempre muito agradável de participar. Dr. Sérgio Jafé é autor do best-seller Ser Síndico é Padecer no Condomínio. Não é. Como é que é? Não é padecer. Ser síndico não é padecer. Quem não compra o livro, padece. Boa. Muito bom. Também conosco o advogado Dr. Misael Antônio de Souza. Muito bom tê-lo aqui, Dr. Misael. Obrigado mais uma vez pelo convite. E eu me solidarizo com o doutor Jafé. Eu sou síndico e não padeço. Precisa ter uma boa equipe, né, que te assessora. E nós, às vezes, colocamos o coração e não demitimos quem deveria. Aí que veio o problema depois. E eu, quando assumi, tinha 5. Hoje eu tenho 3 e... tranquilo, não tem nenhum problema no meu condomínio, graças a Deus. O prédio que eu não pedi emprego lá. Ao contrário. Eu gostaria que o seu condomínio tivesse problema, porque vocês iam precisar da gente. Mas nós se todos seguirem esse exemplo, eu quebro. Nós procuramos não ter problemas, doutor. Tanto é que o meu condomínio, companheiros, eu acho até que é um dos únicos, nós devolvemos para os condôminos que tinha alguns inadimplentes, né? E quando eu assumi, eu disse, espera um pouquinho, ou paga, ou vamos ter que tomar medidas drásticas, né? E quem eram os devedores? Santander. Quer dizer, Santander não pagou o condomínio? Eu falei, peraí. Se ele não tem dinheiro, quem vai ter? Quem vai ter, né? É que eles retomam, né? Sim, eles retomam. Esquecem, vão deixando. Até vender, eles não querem pagar. No momento que eles conseguirem alienar para um terceiro, aí paga. É comum isso. Fica na carteira lá e... lá. E eles ficavam também querendo acordos. Eu falei, mais que acordo, vocês vão pagar centavo por centavo. Justo, né? E nós arrecadamos um bom dinheiro com essa inadimplência, né? E aí eu devolvi 300 mil para os condôminos, o equivalente ao pagamento de uma anuidade de condomínio. Maravilha. E graças a Deus o meu condomínio, nós conseguimos colocar gerador em todas as unidades, conseguimos colocar um poço artesiano que eu recomendo, isso que eu acho, viu? Foi fácil fazer um poço artesiano lá? Demorou 2 anos a expedição da licença. Ambiente, né? A licença ambiental. Isso, demorou 2 anos para ser expedido, mas a conta de água é um absurdo, Zancopé. Sei porque o doutor Misael trabalha com produtos controlados, é especialista em meio ambiente. Vamos atrás. Filho orgulho de Ribeira do Pombal, né? Cheguei ontem de lá, viu? Ontem de Ribeira do Pombal? Estava lá. Porque lá ainda tem muitos requisitos do partido que se foi, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós estávamos lá tentando esclarecer que já se foram tarde, que Deus, se Deus quiser, não volte mais. Vai pegar ali o Rio São Francisco lá? Não, nós vamos trazer água do mar. Agora, com a nova administração,
a água terá que ser dessalinizada, porque aquela está lá em abundância. Transposição do São Francisco. Não deixa a transposição, vai ser tocada também. É outro canal, é outra fonte de... É só pegar o projeto de Dom Pedro II, que é o autor do que projeto. Você veja que absurdo isso, né? O projeto é dele, né? O projeto da Cantareira é dele. Coisas assim, um grande estadista. Doarei os últimos brilhantes da minha coroa se não resolver o problema da seca. E até hoje não foi resolvido, cara. Coisa de louco isso. Olha, o presidente Jair Bolsonaro está em Brasília. Chegou às 8h55. Já esteve no Congresso Nacional participando de uma solenidade em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal. Aí... reuniões, almoço com o ministro da Defesa na esplanada dos ministérios, visita ao comandante da Marinha, almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, e também o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas. Portanto, já está em Brasília, aliás, 28 anos em Brasília, né, como deputado. Mas agora como autoridade ilustre, né, como visitante. Autoridade máxima, né? Chefe. A gente espera, né, que o Brasil, né, siga agora uma linha mais moderada, mais conservadora, isso que muitas vezes o jovem não entende e até conflita, porque muitas vezes a gente percebe até a rejeição que o Bolsonaro tinha ou ainda tem da parcela jovem. É até um pouco curioso, porque tem jovens que estão apoiando o Bolsonaro. Aquele acima dos 20 e poucos anos de idade já tem restrição. Mas o que acontece? Acho que o Brasil estava precisando dessa guinada, porque ninguém aguenta mais essa corrupção, essa inversão de valores. Exatamente. Não é isso? Nós que somos 3 advogados aqui que militamos no direito, que a gente espera que as leis sejam cumpridas, inclusive brigamos para que isso ocorra, a gente vê uma completa inversão de valores no país, que eu acho que o Bolsonaro, eu fui fã dele já há mais de 5 anos, eu sigo o Bolsonaro, as ideias dele, aquilo que as pessoas consideram como retrógrado, como autoritário, eu entendo que é uma questão de disciplina, uma questão de cidadania que ele prega. Doutor, nós estamos vivendo um sonho nesse país. Um sonho medonho, né? Um sonho. Porque este sonho estava difícil de ser realizado dentro do sistema que estava sendo conduzido. Porque a quadrilha... O doutor Sérgio falou, estávamos vivendo um pesadelo. É um pesadelo. Hoje é um sonho. Agora nós temos uma esperança, né? Uma esperança. O sonho da esperança, exatamente. Entendeu? Porque o que estava ocorrendo nesse país, você começa a ver... os vídeos antigos, as notícias, não era possível se conviver com isso. Não era possível. A coisa chegou a um patamar inaceitável em todos os seus... Imagina, vamos só falar 2 tópicos. Mudança de sexo, que tem que se mudar, e mudar as cores do país. Exatamente. Isso é coisa de louco, coisa inaceitável, inconcebível. A questão das escolas, também nas escolas, você chegar para uma criança, já querer explicar a questão de sexo para uma criança de 4, 5 anos de idade. É o que eu digo, doutor. O que é isso? Mudar o sexo e mudar as cores do país. Quer dizer, isso é um afronto. Isso é um afronto ao civismo, isso é um afronto à realidade brasileira, isso é um afronto a toda a sociedade. Quer dizer, é inadmissível isso. E o povo não percebia, porque o Lula vinha aplicando golpe desde quando ele era presidente do sindicato. Porque ele conseguia fechar as fábricas de automóveis e as fábricas boazinhas davam um aumento de 7% para o empregado. Legal, 7%. Na semana seguinte, as fábricas faziam um reajuste de 12%. Quem ganhava isso? Quer dizer, a sociedade sempre pagou o prejuízo que este cidadão que morra na cadeia, que não apareça mais no cenário nacional, e se morrer, vamos incinerar e jogar cinzas lá em alto mar, igual fizemos com o Bin Laden. Porque ainda vai ter algum maluco neste país que venha venerar esse cidadão.
Porque ele não fez nada de bom para o Brasil, na minha opinião. O senhor veja aquele episódio, os colegas como advogados, até desculpe, nós estamos talvez aí tumultuando a pauta, mas a verdade acho que deveríamos até comentar aquele episódio de julho lá em que o desembargador de plantão, de natureza petista, né? Quer dizer, de repente você contraria uma ordem do Tribunal Regional. Não tem ordem, para eles não tem lei, para eles é só o que interessa para eles. Como agora estão falando do Moro, né? Que o Moro teria é suspeito porque ele julgou o Lula pensando num cargo político, uma coisa absurda. E eleição que a urna é contrária a eles, não vale, é exatamente. Golpe. Então aí não é democracia. Agora eu queria fazer só uma colocação para os colegas, aproveitando o seguinte, como é que pode, nós como advogados, se a gente faz 2 ou 3 recursos a mais, a gente toma uma litigância de má fé. Eles já entraram com mais de 200 recursos e não acontece nada. E sem fato novo, sem nada. Sem fato novo, sem nada. Nós chegamos ao caos com essa gente. E graças a Deus, se bem que Deus é brasileiro, graças a Deus nós conseguimos extirpá-los da nossa vida, da nossa sociedade. E olha que foi uma limpeza bem feita. Porque nós tiramos todos de norte a sul, com exceção 2 estados que ainda estão com eles. 3, aliás. Mas devagar eles vão ter o troco deles, se Deus quiser. Porque o que eles fizeram, o que eles brincaram com a sociedade, com a população brasileira. Com as instituições, o que eles arrancaram dos cofres, imagina os senhores, aparelharam. Que coisa mal preparada para a sociedade, uma audiência de custódia, né? Como que é a audiência? Eu também. Audiência de custódia, esse termo, né? Que foge. Pô, o cara está em flagrante, meu. O cara praticou um delito de alta periculosidade, você ainda tem que levar um cara desse para o juiz para saber se ele foi maltratado da sua... Mais um custo de gasolina da viatura, da hora do juiz, tudo por conta da sociedade. Sim, da máquina judiciária. E ainda tivemos casos diversos, por sinal, que o cidadão, o delinquente saiu pela porta da frente e o policial lá ficou concluindo o relatório dele, que a audiência de custódia disse que não era hora de prendê-lo ainda. Quer dizer, doutor Misael, já que estamos falando do presidente Bolsonaro em Brasília, já está sendo criticado porque nomeou o empresário Marcos Aurélio Carvalho, que é um dos donos da M4, para compor a sua equipe de transição. Zancopelli e colegas da mesa, se ele nomear Jesus Cristo e Deus, eles vão reclamar. Se nomear Jesus Cristo, Virgem Maria, Deus e todos os demais profetas, eles vão reclamar, porque eles não têm o que fazer agora, então eles vão acentuar mais ainda as reclamações. Agora, não interessa o que eles ficam falando, o que interessa é que nós queremos, nós que o elegemos, nós que votamos nele. Então é a maioria que escolheu, entendeu? Se a maioria escolheu e aprovou, as consequências daqui para frente serão nossas. Tenho certeza que dinheiro como vocês roubaram não será mais roubado nesse país. Tenho absoluta certeza. É uma equipe séria, o general Heleno é um homem sério. E eles ainda foram infelizes. Porque se eles matarem o Bolsonaro, agora nós temos um general. Entendeu? Fica pior, hein? Fica pior. Melhor deixar o homem quieto. A Janaína Pascoal não sabe o favor que ela nos fez. Ela fez na sociedade. Para a pátria desse Apesar país. Que eu vou dizer uma coisa, se ela fosse vice e ele caísse, sumissem com ele ou coisa parecida, ela também não é brincadeira, não. Ela mostrou que tem fibra. Não, mas nós preferimos essas alturas. O general mate o Bolsonaro, filho da... Acalme-se, doutor Misael, doutor Estácio. Bolsonaro em Brasília e agora a acusação de que ele, quando eu falo o nome desse empresário que está sendo nomeado para a equipe de transição, é que ele teria participado da campanha na eleição do Bolsonaro, porque ele é a empresa que impulsionou ligação direta. Botar comunista, que tinha vários crimes como ministro, não era proibido. Processados, né? Processados, com processo. Acalme-se, doutor Misael. Só vem a brilhantar aqui a colocação. Mas, na verdade, isso já foi respondido até durante a campanha. Os colegas que me corrijam aqui. O problema, não é problema, o que atacou
de frente o PT, não foram as eventuais mentiras e o carregamento das WhatsApp. Claro. Foram as verdades. Então, quer dizer, as verdades que fizeram com que as urnas falassem ao contrário a eles. Eles conseguiram também o seguinte, doutor. Eu duvido que neste país, com os 14 anos de governo que eles permaneceram, que não tem empresário que não tem um processozinho em andamento. Porque a coisa é tão drástica, que você não pode ter uma indústria, porque você pode ser autuado pelo meio ambiente, você pode ser autuado pela saúde pública, você pode ser autuado pelo crime da lavagem de dinheiro, por tudo, eles arrumam pretexto. Então, dificilmente você vai encontrar uma equipe íntegra que não tenha uma ocorrência neste país. E o gozado que quem mais ataca é aquela futura deputada federal e atualmente senadora, que ela ataca todo mundo, ela está ali tirando dinheiro de velhinho junto com o marido ali, né? Exatamente. Quer dizer, é um absurdo, entendeu? Essa é a primeira que fala. Quer dizer, com o apoio de Miriam Leitão. Que serviço que você... Você agora vai virar leitora, minha filha. E olha, cuidado para não ser assada no Natal. Calma. Menos entusiasmo. Doutor Estácio, concluído? Ele está entusiasmado. Concluído, né? Muito entusiasmado. Na verdade, acho que é isso. Só um detalhe. O doutor Misael, quando não se falava aqui na candidatura do Bolsonaro, ele defendia, né, quando o Bolsonaro era apenas uma ameaça de candidatura, a gente pode colocar nesse estágio, né? Ele era apenas uma ameaça no cenário. Sim. Quando eu digo ameaça é porque não se falava absolutamente nada. Ele não era ninguém. Era um deputado federal dizendo que poderia, e o doutor Misael, nessa época, já dizia que o Bolsonaro, por isso o entusiasmo dele. Pois parabéns pela sua visão, viu? Parabéns pela sua visão. Sempre questionei isso. Inclusive o nosso chefe aqui, Fausto Camunha, um dia ele esteve no escritório, nós estávamos conversando, e eu disse, Fausto, escreva o que eu lhe digo. Jair Bolsonaro vai ser o presidente do Brasil. Ele disse, mas não tem nem chance, Misael. O Bolsonaro ainda não tem expressão nacional. Ele falou, ainda não tem, mas ele fala as verdades que o povo quer ou deseja ouvir. Exatamente. Entende? Ah, mas ele está 28 anos no Congresso. Sim, ele está 28 anos no Congresso, mas coitado do Bolsonaro. O Bolsonaro era uma eminência parda no Congresso. Porque ele era contra tudo. E não aprovava nada, ele não conseguia aprovar, porque ele era minoria. Se a gente falar, o que ele fez com 27 anos, não fez nada. Mas não agora, ele falou uma coisa muito inteligente. Vejam o que eu impedi de ser feito. Exatamente. Então, isso foi uma revés, né? Exatamente. Senhor Estácio, vamos lá. Ainda sobre a presença do Bolsonaro, a posse dele dia 1º de janeiro, o que se comenta agora é que ele estaria em Brasília hoje na tentativa de agilizar propostas que lá estão. A principal proposta é a reforma da Previdência. Não é? Mas nós tivemos neste governo aqui, recente, a reforma trabalhista. E ninguém entendeu até agora o que aconteceu com essa reforma trabalhista. Primeiro que valia a anterior, depois valia a atual deixou de valer porque prescreveu, coisas desse tipo que não tem como explicar no Brasil, prescreveu. Não, pois é, se nem o legislativo, quem fez as leis, estava entendendo, estava conseguindo explicar para a sociedade, nem mesmo o judiciário. É especialista em direito trabalhista. Exatamente. Então, nem o executivo, nem o legislativo que fez a lei, tinham opiniões, os legisladores falavam coisas que ninguém entendia. E a apreciação pelo judiciário ainda era recente. Cada juiz, cada tribunal dava um parecer em determinada matéria. Então, quer dizer, a reforma trabalhista, que na verdade vai fazer 1 ano agora, dia 11, ainda engatinha, né? Já teve um certo andamento, viu, Zancampé e os colegas aqui? Já teve algumas matérias já foram apreciadas e definidas no Supremo. Por exemplo, só para deixar um exemplo prático aqui aos seus telespectadores e ouvintes. Com relação à matéria processual, vale as regras novas para as ações novas. Para o direito material, os contratos, quando eles foram feitos, vale a lei que for assinada o contrato. Ou seja, se foi antes
da lei, vale a lei antiga. Se foi após, vale... Mesmo sendo uma norma de ordem pública, a nova lei trabalhista, ela não engloba aquele passado? Retroagem. Pois isso só foi levado em conta para a matéria processual. Em razão do quê? Em razão da ser matéria... Do trâmite, né? Do trâmite e já tocar os processos de acordo com a regra nova. Para isso, sim, já está definido. Dia 11 de novembro de 2017. Dia 11 agora faz um ano. Sim. Então, o que o senhor está dizendo, esse prazo é anterior a dia 10 de novembro de 2017. Exatamente. Para as relações do trabalho anterior à lei, vale a lei à época. Já para os processos que correm no juízo do trabalho, os processos do dia 12 de novembro de 2017 já vale a lei nova. Tudo isso com relação à sucumbência, à justiça gratuita, à prescrição. Entendeu? E lá fora o doutor deu um dado aí muito interessante, eu queria até que se lembrasse. O senhor destacou que caiu assim o ingresso de ações na Justiça do Trabalho em 50%. Isso aí foi experimentado realmente após esse período da promulgação da lei, né? Isso 50%. já é uma grande conquista para a sociedade. Sem dúvida. Porque era antes que me desculpe os colegas, mas os colegas aceitavam qualquer falsidade. Mas a justiça aceitava, Mas os colegas, o colega também teria que ter um pouco de ética profissional e analisar a coisa. E tem coleguinha aí que pega tudo, se pedia 100 mil reais para ganhar 2 mil, 3 mil. Exatamente. E não tinha consequência alguma. E com isso era farra do boi, tudo era processo. Não, isso é fato que o colega está falando. E veja o que aconteceu, Zancopé. O Fórum Trabalhista teve que gradear com vidros, porque estava havendo suicídios lá dentro. Porque as coisas eram tão berrantes, tão injustas, que você ficava naquele desespero. Teve pessoas que se jogaram lá daqueles andares mais elevados, porque ele não ia ter como pagar aquilo, ou ele não ia ter como receber. Então, tinha que realmente botar um freio nisso, e precisamos, sim, de reforma trabalhista, precisamos, sim, de reforma na Previdência, porque tem muita falcatrua na Previdência. E outra coisa, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, e lá não tem isso. Lá não tem 13º, lá não tem fundo de garantia, lá não tem aviso prévio, mas todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Por que será, hein? Claro, porque eu pago bem para o meu funcionário, mas ele recebe mal. E o meu funcionário recebe mal porque eu não tenho como pagar mais. Então temos que acabar. Você veja muito encargo. Muito feriado nesse país. Eu acho que até a questão do feriado, eu acho que até, na minha opinião, lógico, você está parando o país, mas de qualquer maneira, eu acho que o pior é você ter sempre um Estado paquidérmico que nada faz pela sociedade. O que faz hoje o Estado brasileiro para o cidadão? Não vai fazer nada. Só tomar dinheiro. Me lembra muito bem aquela história do Robin Hood. Aplicar mal o dinheiro e gastar mal o dinheiro. Ou seja, desaparece o dinheiro na gente. O contribuinte é que serve o Estado, não é o Estado que serve o contribuinte. Exatamente. Houve uma inversão de valores, porque o contribuinte arrecada para sustentar o servidor. O Estado paga a aposentadoria do servidor, que é a mais elevada do país. E o Estado consome o dinheiro do servidor. Ou seja, nós, servidores, sustentamos o Estado e o Estado não dá nada em troca. Eu acho que aproveitando para pegar carona no seu raciocínio perfeito, eu diria o seguinte: muitas vezes as pessoas falam, o que o Bolsonaro pode fazer de imediato? Eu já tenho a solução fácil. Simplesmente faça um pente fino nas estatais, veja quem é o cabide de emprego, manda embora, acaba com aqueles cartões corporativos, então restringe-os, que aquilo é um cheque em branco que está todo mundo dando para esse pessoal. Carros oficiais. E você vai ver que isso aí já diminui. Mexa na segurança do país. Reforça as fronteiras, faz um pacote de emergência com meia dúzia de alterações no Código processual, penal e também no penal. Que eu acho que. Não, mas eu faria assim, meia dúzia de artigos. Vamos aumentar as penas, vamos fazer a coisa e liquida. Você vai ver que já vai dar um ânimo para o país. Dá um impacto. Nós já estamos, doutores, modéstia à parte, com a nossa autoestima lá em cima, por ter alguém que promete resolver. Porque o Brasil não tem problemas. O Brasil é uma fartura.
como disse para você, eu estava no Nordeste esses final de semana. Você precisa Ribeira ver. do Pombal, na Bahia. E Euclides da Cunha, e Cícero Dantas e região. Veja você o seguinte, a fartura que existe nesse Nordeste, mal aproveitado, da jaca, da manga, do umbu, da acerola, da seriguela, do caju, todo tipo de fruta tropical, agora é época lá. Então, olha a riqueza que tem lá. Não tem inverno, não tem alimentação para os animais, mas tem outras alternativas que, se houver um incentivo do governo para que essas alternativas sejam colhidas em épocas de estiagem, Nordeste, só temos um problema aí. Porque o dia que o Nordeste realmente ficar rico, o senhor vai terá problemas. Porque nós não teremos a prestação de serviços. Mas não tem problema, a gente fica satisfeito. Não tem problema assim. Ficamos felizes de um lado e tristes por outro. Tanto é que o senhor não tem uma empregada doméstica em São Paulo que seja de Mato Grosso. É verdade. Não tem Santa Catarina. Por quê? Porque são estados que mantêm lá uma condição de vida digna, tem uma dignidade. Quem vem para cá é aquele nosso, coitado daquele nosso conterrâneo que fica sendo enganado, ludibriado, enrolado pelos governantes, e ele fica ali. Imagine os senhores que têm prefeito, não, todos os prefeitos da região, principalmente da Bahia, para eleger o governador e para eleger o presidente da República, que era uma pretensão o Haddad, eles obrigavam que todos os funcionários da prefeitura seguissem o que ele queria. Até hoje existe isso, que é um absurdo, é ilegal, um constrangimento, é uma coação irresistível. E tem que acabar isso. Mas não é só lá, em outros pontos do Brasil isso também é praticado. Mas outros pontos do Brasil, sim, mas eu digo o seguinte, Sancopé, lá é com mais evidência, voto de cabresto. Cabresto, realmente. No Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, outros estados que não depende, que o cidadão não depende único, exclusivamente daquele único emprego, ele não vai se sujeitar a um negócio desse. Agora ali, uma professora, por exemplo, ela perde o empreguinho dela, ela vai trabalhar onde? Ela tem que aceitar aquela imposição do prefeito. E se ela votar contra, ela vai para a rua mesmo. E a perseguição é muito grande, né? Muito grande. Dela e da família. Muito grande, porque ainda funciona nesse país um negócio que chama-se rádio peão. A rádio peão mata. Se você sonhar em ser contra o prefeito, você está na rua. Como isso, rádio peão? Rádio peão. Agora posso fazer uma pergunta? Não é a rádio Sancopé. Posso fazer uma pergunta, Sancopé, para o doutor Misael, que acho que é importante. Como o doutor Misael também entende na área de uma autoridade aí na área de meio ambiente, o que o senhor acha dessa ideia aí de fazer a fusão fantástica de meio ambiente fantástica, fantástica. Doutor, ICMBio, aquilo é uma corja de bandidos, de marginais, que nada fazem, que nada aprovam, que nada fiscalizam, exceto lhe autuar. Peça uma licença lá para o senhor ver o que acontece. Não vai sair nunca. Então, meio ambiente, IBAMA, ICMBio, todas essas coisas, essas ONGs, Instituto Chico Mendes. Porque o próprio Lula partiu o IBAMA no meio porque não conseguia aprovar nada. As reformas dos aeroportos que precisavam serem feitas, eles não aprovavam. E aí o Lula deixou os licenciamentos para o IBAMA e as unidades de conservação seriam administradas pelo ICMBio. Eu estive no ICMBio, agora 2 meses atrás, em Brasília, numa sala tinha 12 mesas. 12 mesas. Conferência? Não, de funcionários. Não dá nem para respirar. Ausentes, né? No mínimo. 12 meses, né? Só 12 meses. 12 mesas. E tinha uma menina que era estagiária que estava naquela sala. Eu falei, cadê o pessoal? Cadê os 11? Almoçando. Doutor, eles estão viajando aqui, o pessoal só viaja. Eu falei, e você é funcionária? Ela disse, não, eu sou estagiária, consegui uma vaga aqui. Mas quando eu me formar, vou viajar também. Entendeu? Então, ICMBio, cara, fecha isso quanto antes, porque não serve para nada vezes nada. E só fazem bobagem nesse país. Agora, se você sofreu uma autuação do ICMBio, pode se preparar, que a multa é de 50, 60 mil para cima. Eu vou contar só uma passagem. Eu posso contar uma historinha?
eu sou vítima deles, né? Por isso que talvez eu fico mais excitado. E um cidadão que mora dentro de uma área de conservação, uma área de preservação, o médico recomendou que ele fizesse ele fez 3 pontos de safena, três pontos de safena ele colocou, e por recomendação médica, o médico recomendou que ele levantasse 3 paredes para ele não defecar no mato, porque com 72 anos, operado, o senhor não pode ir. E ele ali, coitado, levantou as 3 paredes e botou uma cortina de plástico ali. E colocou um vaso. Num sábado pela manhã, ele está na casa dele, num barraco. Chega uma comitiva do ICMBio, escoltado por outra comitiva da Polícia Federal, todos de metralhadoras, fuzis AR-15, algema, o senhor está preso. Mas por que eu estou preso? Porque o senhor construiu sem fazer uma autorização. Mas eu não construí nada. Isso aqui, aí ele abriu a camisa e mostrou, olha aqui, o médico mandou que eu fizesse uma cirurgia, determinou a cirurgia e mandou que eu fizesse um banheiro, porque eu não posso mais defecar no mato com essa cirurgia, porque eu posso ter sequelas. Aí um olhou para a cara do outro, não sabia o que fazer, todos ali desconcertados, lavraram um auto de infração de R$ 8.500, porque ele fez aquilo. Não levaram preso, mas deixaram o auto de infração. Absurdo. Pedi a gentileza dos senhores para conversar com a Zilka Fialho, da FIPESP. Zilka, boa tarde. Zilka Fialho, boa tarde, Zilka. Essa parceria que nós mantemos desde o início do Gente que Fala, já estamos há 18 anos. Zilka, boa tarde, Zilka. O assunto hoje é o Festival de Sabores da FIPESP. Podemos falar sobre ele, Zilka? Acho que não. Mas temos que elogiar a FIPESP por estar sempre prestigiando esse programa e pelo brilhante trabalho que eles fazem. Outro dia estava passando em Maresias, vi lá a colônia de férias deles. Negócio lindo, lindo, lindo. O servidor e o associado realmente têm muito a usufruir desse trabalho da FIPESP, porque é uma entidade séria e que sempre prestigiou o programa Gente que Fala. Desde o início, estamos há 18 Parabéns, anos. Maravilha. O Dr. Misael Parabéns. participa conosco já há 18 anos, né? Modéstia à parte, um bom tempo. Zilka, você está aí, Zilka? Acho que não. Né? Tentativa de conversar com ela aqui, tá? A gente vai tentando. Acho que agora... Nós estamos recebendo hoje o advogado, o empresário Dr. Misael Antônio de Souza. Dr. Misael é especializado em produto controlado, meio ambiente, saúde pública. Também o advogado Dr. Estácio Ayrton, especializado em direito trabalhista. E o advogado Dr. Sérgio Jafé, especialista em direito imobiliário e autor do livro Ser Síndico é Padecer no Condomínio. Não é padecer, veja. Não é. Desculpa. Eu fico brincando antes e aí depois eu cometo essa gafe terrível. Onde eu encontro ser síndico não é padecer no condomínio? Olha, nas melhores livrarias aí de todo o país, nós fizemos aqui um manual com perguntas e respostas, porque a vida em condomínio traz muita dúvida e os livros que tem atualmente à disposição são de cunho técnico. Nós quisemos dirigir essa matéria toda a um público leigo, a um público, ao síndico que não é militante do direito, aos condôminos. Por isso que quem compra esse livro não padece no condomínio, porque todas as dúvidas e soluções aqui se encontram, pelo menos na grande maioria. Que bom. Sempre surgem novidades, né? Nós tivemos um elemento um dia que pulou. É uma coisa, quem que vai saber disso, né? Ele pulou de parapente de um prédio para o outro em Moema. Ele pulou ali numa sexta-feira à noite, o pai dele era dono da cobertura, um rapaz de uns 22 anos de idade, ele conseguiu pular, só que deu alguma coisa errada, faltou vento, ele caiu no prédio abaixo ali, do lado, na outra rua. Graças a Deus não se machucou, quebrou algumas cadeiras de piscina do outro prédio, mas são novidades que o livro, por exemplo, não prevê. Não, mas não relata aí? Não, aí não, porque aqui a gente só faz perguntas e respostas. Na verdade, logicamente, ele vai sofrer uma sanção. O que mais preocupa os condôminos? Eu acho que é inadimplência. Não.
Tem os 5 Cs, né? O doutor Misael aí já é especialista nisso. Mas o condomínio dele é o único, que eu espero que não siga o exemplo desse condomínio, porque senão o advogado que trabalha com essa área morre de fome. Por favor, condôminos inadimplam. Condomínios inadimplam, pelo amor de Deus. Doutor Sérgio Josafé, são 5 Cs, é isso? Crianças, carros, animais. Não, que são Cs, né? Cachorros. Agora esqueci os outros dois ali, que estão sempre a fonte de preocupações do condomínio. Fofoqueiras. Né? Olha, o que mais preocupa, o que mais pesa para o condomínio não é nada disso. É a questão da inadimplência. Dinheiro. A inadimplência é porque muitas vezes não se entende que o condomínio não exerce uma atividade financeira, exerce uma atividade de ressarcimento. Você precisa ter um condomínio bem administrado, bem cuidado, porque senão você reflete o quê? Na própria desvalorização das unidades autônomas. É esse que é o de apartamentos e tudo mais, isso que as pessoas não entendem. Tem alguns condôminos também que ele se intitula o dono do prédio, sem dúvida, não da unidade sem dúvida. Como alguns síndicos, que se intitulam ali. Agora, tiranos. Sabe uma coisa que eu questiono, doutor? Talvez o senhor tenha a receita para isso. Por que eu moro em cobertura, eu tenho que pagar duas taxas condominiais? Na verdade, isso não é legal, isso, porque então, o certo é o seguinte, é pela fração. É a fração que tem que se fazer pela fração. Eu tenho que pagar para a prefeitura agora. Exatamente. Eles não utilizam o serviço. Mas não são 2 frações? Não, aí não seria, porque tem parte descoberta. Como você tem uma parte descoberta, geralmente se calcula pela fração, né? A fração ideal é que deve, mesmo que... Doutor Misael. Bom, aí já não sei, mas de qualquer maneira... Você não conhece a conta do meu condomínio, é outra coisa. Porque o que as pessoas também não entendem é o seguinte, realmente, ainda que você não use a parte de cima, ou tenha uma piscina grande, ou coisa parecida, existe uma fração que tem que ser paga ali, tá certo? Infelizmente, como tem condôminos, por exemplo, que se beneficiam algumas coberturas de área comum, mas de uso privativo. Só aquela unidade que tem aquele acesso. Mas o que eu questiono, doutor, é que o elevador eu não uso, o serviço de segurança eu não uso, o serviço de faxina eu não uso. Mas a questão então de estar na fração. Nada. Mas aí eu diria isso se fosse uma loja. Eu já pago para a prefeitura, então não vejo porquê. Eu já tentei derrubar isso e ainda vou conseguir, porque eu não acho justo. Advogado em causa própria. Por isso que eu não levei. Mas sabe o que acontece? Isso é possível até derrubar. Só alterar a convenção. Pega 2/3 dos condôminos e faz a alteração. Assina ali, só que talvez eles não vão querer, querem se beneficiar. Uma boa conversa, mas se for isso, é possível alterar. Não é lei isso. Você pode alterar 2/3 dos condôminos, não dos presentes. Tem que pegar 2/3 dos condôminos e fazer a alteração. Quórum especial. Quórum especial. Não é só 2/3 dos presentes na Assembleia. Tem que chamar os condôminos. Todos os proprietários. E aí sim, pelo menos 2/3 aprovariam isso. Perfeito. Mas ainda assim, acho que é mais fácil que quebrar uma autuação do IBAMA. Não? Sem dúvida. Doutor Misael. Não tenho dúvida, doutor. São Paulo, a Cracolândia foi sempre discutida, sempre questionada. O prefeito João Dória disse que acabaria com a Cracolândia. Coisas desse tipo, a Cracolândia está lá e parece que agora já revitalizado, o que é lamentável, doutor Misael. Mas agora você vai ver que, lamentavelmente, não, felizmente a Cracolândia vai ter um baque, um impacto muito forte. Porque o João, o prefeito, ele tentou, mas o governador era inerte. O governador não agia, não fazia nada. Eram do mesmo partido. E daí? Nós éramos do mesmo partido, mas eu ganhei a eleição porque eu segui o Bolsonaro, porque eu ficasse seguindo você, eu estava lá na Cucuias e La Palomas, viu? Ele foi inteligente. Parabéns, João, mais uma vez, meu grande governador, que São Paulo vai receber uma nova dinâmica com a sua administração. Tenha certeza disso, porque você é um empresário, é um empreendedor. Está fazendo campanha e não está falando sobre a Cracolândia no centro de São Paulo.
Eu estou fazendo. Acabou, eu estou falando dele. E estou afirmando que a Cracolândia. Estou afirmando que a Cracolândia vai paulatinamente desaparecer desta cidade. É certo que o novo prefeito também. Vai ser distribuído. É certo que o novo prefeito também, se perguntar para qualquer ilustre que não conhece tanta cidade, não conhece. Não sei, existe prefeito em São Paulo atualmente? Lógico. Não precisa responder. Bruno Covas. Precisa responder para a sociedade. Dória, que prometeu ficar 4 anos como prefeito, e aí depois de 1 ano e alguns meses... Não é bem assim. Não é bem assim. Não, senhor. Fez documento em cartório. Depois de 1 ano e 4 meses, os colegas de partido exigiram. Essa é uma versão nova. Exigiram, mas é isso aí. 82% dos Ele colegas. Se comprometeu com os eleitores a permanecer até o final. Mas os colegas de partido pediram que, se não fosse ele, o PSDB morria em São Paulo. E morria no Brasil. Pedir a gentileza para um intervalo, retornaremos em instantes. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 51840308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Você está conosco no Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, na Rádio Universal em Santos, TV Guarulhos, TV Aberta, nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Recebendo hoje o advogado, o empresário Dr. Misael Antônio de Souza, advogado Dr. Estácio Ayrton e também advogado Dr. Sérgio Jafé. Dr. Sérgio Jafé, especialista em direito imobiliário. Podemos seguir aqui... Ok? Olha, doutor Misael, estou me dirigindo ao doutor Misael, mas não estou excluindo os demais, hein? Pois não. Primeira reação do mundo árabe às declarações pró-Israel do presidente eleito Jair Bolsonaro. O governo do Egito adiou, sem previsão, uma visita oficial que o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, faria ao país dias 8 até o dia 11. Esse adiamento nada tem a ver com a eleição do novo presidente. Foi um problema de agenda. Agora a mídia distorce a situação e começa a querer criar problemas. Por outro lado, eu acho que estava na hora do Benjamin lá fazer um plebiscito interno. O que eles querem? Para depois vir para o mundo. Eu só acho que o Brasil, na minha opinião, se me permite, eu acho que não deveria se imiscuir nesse tipo de problema, porque você vai trazer aqui, é o que faltava para o Brasil, um terrorismo, né? Só faltava isso. Só falta isso na lista. Então, isso realmente eu discordo, até estava conversando ontem num almoço. Eu acho que enaltecer Israel, que realmente fez o deserto, tornou num oásis, quiser fazer parcerias, serão maravilhosamente bem-vindas. Agora, assim, falar sobre, olha, vou aceitar a mudança da embaixada, eu acho que é mexer num vespeiro que o Brasil, nesse momento, não está precisando. Disso. Eu também penso dessa maneira. Concordo plenamente. E o contrário, lembra quando a nossa presidenta, falando errado aqui, como ela gostava, Dilma, falou que teria que conversar com os terroristas, lembra? Exatamente. O negócio é conversar. Não, jamais, deixa isso para lá. A gente já tem os nossos problemas aqui, que são grandes e vão ser resolvidos agora. Né? O que será que ela vai fazer agora, né? Será que ela vai voltar a ter a lojinha de R$1,99? E a carteira de trabalho? Será que ela vai pegar? Será que tem? Será que tem? Meu Deus do céu. Olha, aqui na capital, pequeno trecho da Rua dos Pinheiros passará até 10 de dezembro por uma experiência em favor do pedestre. 18 vagas de estacionamento rotativo foram bloqueadas para melhorar a mobilidade a pé. Serão ampliados 640 metros de calçados com o objetivo de garantir conforto e segurança, doutor.
Sérgio Jafé. Isso, a pergunta que eu faço, isso aí não alteraria um pouco, não prejudicaria um pouco o acesso ao comércio ali? Lá tem muitos bares e restaurantes e tudo mais, porque você vai ter que estacionar longe dali, né, para poder circular. Isso, será que não seria mais válido fazer isso na Rua Augusta, por exemplo, que é uma rua absolutamente tradicional? Essa sim poderia ser transformada num bulevar, porque é uma rua que é a tradição de São Paulo. Tradicional, né? Não Parte é? da Oscar Freire já é um bulevar. Então, mas veja, eu faria toda a Augusta e só ficaria liberado apenas para quem residisse e trabalhasse lá para estacionar. A Augusta é uma Corredor. via, um corredor fantástico. Poderia apenas passar os ônibus só, mas não os carros, né? Agora, eu acho que aqui em Pinheiros, será que isso vai trazer tanta relevância? Essa pergunta que se faz aí, né? Depois eles fazem uma ciclovia, dão uma Então, picadinha, exatamente, o colega já antecipou, porque tem que ser muito bem estudado, né? Porque já temos experiências horríveis, né? A ciclovia, parte dela é boa a ciclovia, mas tem que ser projetado. Lá na França, o que me parece, antes de jogar o asfalto, já se projetou-se a ciclovia. Não apenas derramaram uma lata, né? Mas, de tinta. doutores, na Europa existe um grande problema. E não um grande problema. Porque lá, primeiro, os prédios... Não é um grande É um grande problema, por quê? Porque lá também tem carros. Mas não é problema porque os prédios não têm garagens. Os carros dormem na rua. Então, o cara pode transitar com a bicicleta dele tranquilamente. Agora que não, todos os prédios têm um fluxo de entrada e saída de garagem, aquela bagunça toda. Então, eu acho que você implantar ciclovias em determinados pontos de São Paulo é convidar para um suicídio. Questão de segurança, né? É verdade. Como aconteceu com aquela moça aqui na Brigadeiro Faria Lima, que ela estava lá, uma modelo aí famosa, estava lá andando de bicicleta e foi chocada e morreu instantaneamente. Outros países do mundo, quando você compra um carro, você tem que informar onde você utilizará como garagem. Sim, para aquele carro. Concordo. Nós não temos, nem imaginamos isso. Nós não temos e nem imaginamos que nós temos espaço. É porque nós temos as garagens. Eles não têm. Doutor Sérgio, mas os prédios construídos, eu imagino até o início dos anos 70, quando as famílias não tinham carro, ninguém previa a garagem. A partir dos anos 70, se você conseguisse um prédio com uma vaga de garagem, era um achado. Era que o fluxo de carros também, eu concordo contigo, você está certíssimo. Tem prédios realmente que não sei se o senhor já repararam. Na nossa região tem prédios. Alguns tinham 30 apartamentos para 15 garagens. Isso tem, inclusive em praia ainda tem isso. Em muita praia tem isso. Então, o que acontece? Mas é que depois, com a necessidade, com a modernização, por exemplo, no exemplo aqui de São Paulo, da metrópole, né? Então, foram utilizados os subsolos, e hoje tem prédios com 2, 3 subsolos. Legislação específica. Exatamente. Isso, né? Isso inclusive até matrículas individuais para as garagens. Então, nós não temos esse tipo de problema. Mas o que o doutor Misael falou é corretíssimo, porque você tem aquele fluxo de garagens também, naquele momento que a pessoa às vezes sai ali, pode pegar algum ciclista distraído e atropelá-lo. Lhe asseguro, doutor Jafé, que 50% a 60% dos acidentes foi exatamente nesse momento. É verdade. O cidadão está entrando ou saindo da garagem. É verdade. Doutor Estácio, nós não temos cultura de bicicleta aqui. Nem necessidade. Não. Nem Necessidade é necessidade. questionável. Nós não temos uma cultura para a utilização da bicicleta, que é o meio de transporte mais utilizado no mundo. Mas nós não temos cultura disso. É que, na verdade, eu acho que a cultura nossa era para lazer, tão somente, para a criançada. Agora, eu acho que, com esse avanço a necessidade, a medicina explicando dos exercícios e tal, né? Acho que agora vem brotando na cultura do brasileiro, mais nas capitais, a necessidade prática de esportes e, dentre eles, a bicicleta, né? Mas eu nós tenho temos visto um agravante no Brasil. Aí é o que o doutor Misael está colocando. Nós temos um agravante ainda maior no Brasil. É um país... A cidade de São Paulo é uma cidade acidentada. Exatamente. Sim, Altos verdade. e baixos, né? Muito altos. Entende? Então é complicado. Você pega eu não algumas planalto. cidades, você pega Paris, por exemplo, que é essa mesa. Você pega Nuremberg na Alemanha, que é essa mesa. Londres também, né? Londres, entendeu? E a malha de metrô e tudo Então mais. você que pode tem, andar de bicicleta, você pode
2, 3 quarteirões, por que você tem que sair com o seu carro de casa? Você podia ir na bicicleta e entrava no metrô e ia embora. Apesar que está se vindo muito agora aquelas bicicletas controladas por satélite, aquelas amarelas, As amarelas. laranjas. Amarelas, inclusive, você pode largar em qualquer ponto. Isso é uma coisa fantástica. Eu acho interessante Isso é aqui. Também. fantástico. Bacana, bacana. O que eu não concordo, metrô que liga o aeroporto, por exemplo. Como é que os caras terminam o projeto 1 quilômetro antes do aeroporto? Por que já não interligaram nesse projeto o aeroporto com o metrô? Não, terminaram o metrô a 1 quilômetro do aeroporto. Você vai em qualquer país do mundo, É verdade. está interligado. Trem, cara. metrô, né? Exatamente. Você chega ali, entrou, saiu de um, entrou em outro, acabou. Não, mas tem óbvio, problema. né? Nova Para York, evitar mais um sempre é transporte. assim. Evitar mais um transporte. É como Itaquerão, né? Você vai para Itaquerão, você não sai do metrô, anda acho que 1 quilômetro para chegar no estádio. Nem tem Doutor Sérgio, já Eu tem um nunca fui lá, site onde mas você acredito possa que seja. reivindicar e comprar esse livro, o Ser Síndico. Deixa eu ver se eu acerto. Ser Síndico, vou ler ali na tela. Não é padecer no condomínio. Isso, agora sim. Agora já sai daqui confiante. Posso comprar por site? alguma Pode, coisa? não, inclusive tem da Saraiva, da Cultura, Amazon. Estamos em todos os lados aí. Bom. Agradecendo ao doutor Misael Antônio de Souza, o filho orgulho de Ribeira do Pombal, Obrigado. Maurício Grumizi, que nos acompanha todos os dias lá em Aracaju. Manda um abraço para ele, viu, Maurício? Um abraço grande. Sua cidade é maravilhosa. Ele que fez questão que o senhor diga que é Ribeira do Pombal. Do Pombal. Também ao advogado doutor Estácio Ayrton e ao advogado doutor Sérgio Jafé, Obrigado. que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Calunha. Estaremos de Gratos. volta com Até lá. a FIPESP participando, né? Sem dúvida.